Boa tarde a todos. Bem-vindos à aula de plantas daninhas e métodos de controle da Unesp, Campus Experimental de Registro, e eu sou a professora Elza. E agora nós vamos falar um pouco sobre a identificação de plantas daninhas dicotiledôneas, tá? Então, nós vimos, né, na aula passada sobre a identificação de monocotiledôneas, e agora vamos falar de dicotiledôneas. Como nós vimos, um fator importante que nós temos que ter sempre em mente é a forma com que essas plantas germinam, como elas emergem, né? Então, em função disso, é que você vai ter a estruturação diferencial das classes entre mono e dico, e em função disso é que você vai selecionar a melhor forma de manejo, principalmente quando a gente está falando de manejo químico, né? A seleção do herbicida, a seleção do mecanismo de ação correto se dá pelo entendimento de como é a emergência dessas classes. Olha só, no caso das dicotiledôneas, né, nós temos uma semente formada por um tegumento e um tecido de reserva, né? O tecido de reserva é o cotiledonar, e a região do tecido meristemático, onde que vai se originar a nova plântula, né? Você tem aí o embrião. Então, você tem um eixo embrionário formado pelo cotilédone e pelo embrião, que durante o processo de germinação, né, vai ter a protrusão radicular, que é a saída da radícula do interior dessa semente. A partir da protrusão radicular e desenvolvimento das raízes primárias, a gente observa o crescimento de uma estrutura chamada de hipocótilo. O hipocótilo, ele é oriundo do meristema apical aqui do embrião, né? Antes da germinação. Esse hipocótilo, ele vai funcionar como sistema de proteção para essa plântula, para essa plúmula em emergência, em germinação e emergência. Então, olha só, você tem um hipocótilo, esse hipocótilo vai crescendo e vai subindo essa estrutura do cotilédone. A hora que o cotilédone entra em contato com o ambiente, né, o hipocótilo ele fica ereto, e aí você vai ter o cotilédone, né, abrindo, olha assim, aqui está maiorzinho, o cotilédone se abre e libera as folhas primárias. Né? Então, esse processo de germinação, né, é o que vai me diferenciar de uma monocotiledônea. Lembra lá na monocotiledônea, a gente tinha um coleoptilo como estrutura que protegia, né, a plúmula durante o processo de germinação. Aqui, a gente não tem um coleoptilo, a gente tem um hipocótilo, que é como se fosse um cotovelo empurrando o solo para cima, a hora que vai acontecer a emergência, tá? Então, essa estrutura aqui é que gera o processo de emergência adequado da plântula de dicotiledônea. Normalmente, na morfologia das dicotiledôneas, né, nós temos aí as folhas completas, que apresentam limbo, pecíolo e bainha, né? E nesse caso, né, essas folhas, elas podem ser folhas sésseis, aí não tem pecíolo. Podem ser folhas amplexicaules, que envolve completamente o caule e o pecíolo está ausente, tá? Ou folhas invaginantes, a sua base apresenta-se modificada em bainha. E aí depende da espécie, vai ser o tipo de folha que vai ser formada nessa planta. Aí existem algumas características que a gente já viu lá na morfologia, né? Você pode ter estípulas, a simetria é variada também em função da espécie, pode ser peciolada ou séssil. A filotaxia, né? Essas folhas podem ser alternadas, opostas, verticiladas, na forma de roseta, fasciculada, varia conforme a espécie. A venação, paralelinerva, peninerva, palminerva, covirnerva, varia com a espécie. Composição, você pode ter folhas simples, pode ter folhas compostas. Se for simples, ela pode ser inteira ou lobada. Se for composta, pode ser pinnada, bipinada ou digitada,
né? Lembram desses termos? Tudo lá da morfologia? A forma da folha ou do folíolo, né? Pode ser elíptica, ovada, obovada, oblonga. Tá? A forma do ápice e da base, né? Também é variável conforme a espécie. A margem pode ser lisa, denteada, serreada, crenada. O indumento pode ser glabra ou pilosa, né? Às vezes a gente só consegue observar se ela é pilosa, se ela tem os tricomas, lá no microscópio, né? Então a gente acha que não tem, mas vai observar no microscópio e tem. Tá? Aí, como nós falamos, essas características morfológicas de folha é variável dependendo da espécie. E são essas características que vão me possibilitar classificar, né? Fazer aí a separação das famílias, das espécies na minha área de produção. Olha um exemplo aqui, né, de folhas de amarantos. Amarantos é o caruru. Amarantos deflexos e amarantos híbridos, né? Então, essas folhas cotiledonares, que são as folhas primeiras a serem formadas, olha lá, folha cotiledonar, né? Então, são folhas que se desenvolveram a partir do consumo de nutriente desse cotilédone, né? Então, a hora que ela está lá no ambiente, ela se torna a primeira folha fotossinteticamente ativa aí. Então, no caso do amaranthus, a gente consegue separar, né, o amaranthus deflexus do amaranthus híbridos pela observação da folha cotiledonar. Elas são diferentes, né? E aí as primeiras folhas, né, elas têm estruturas diferentes também quando eu comparo essas duas espécies. Quando os amarantos já estão adultos, é muito mais simples da gente diferenciar um do outro, né? Aqui no deflexos e no híbridos eu consigo separar por folha cotiledonar, tá? Aqui no deflexos, híbridos, virídeos e espinosos, eu consigo separar facilmente apenas observando as inflorescências, né? É o tamanho de inflorescência, olha a diferença do deflexos para o híbridos. Olha o virídeos e o espinosos. Olha o espinosos e o híbridos, né? Então a gente compara essas inflorescências, fica simples de a gente saber se é um híbrido, se é um deflexos, virídeos e espinosos. Pessoal, agora, né, nós estamos aí com os primeiros casos de amarantos híbridos resistentes a glifosato, né? Então, isso foram relatos do ano passado para cá. Então, o Brasil está com as primeiras áreas de resistência, né? E a resistência é apenas do híbridos, tá? Então, o deflexos, o virídeos e o espinosos ainda estão sendo bem controladas pela aplicação de glifosato. Já o híbridos não. Né? Então, do ano passado para cá é que a gente tem esses relatos. E é por isso que é tão importante a gente saber separar, né, as espécies aí dentro do mesmo gênero, para eu saber se eu vou poder aplicar glifosato ou não. Então, se eu estou numa área de transgênico, a transgenia é para glifosato exclusivo, e eu estou cheia de amarantos híbridos, posso aplicar glifosato? Poder eu posso, mas eu não vou ter controle. Se eu tenho só amarantos deflexos ou amarantos virídeos, vou ter eficiência? Vou, porque eles não são resistentes ao glifosato, tá? Então, é por isso que nós temos que aprender a separar as espécies de plantas daninhas, né? A classificar, a fazer os levantamentos fitossociológicos, por isso que é tão importante. E quanto mais a gente conviver com essa planta daninha, quanto mais a gente conhecer as características dela, mais fácil vai ser na hora de a gente estar lá no campo e conseguir definir o que é quem lá no meio daquela muvuca toda que vai estar. Tá? Opa, tô voltando. Aqui, ó, o acantospermo, né? Passamos para o acantospermo, que é o carrapicho de carneiro. O acantospermo australe e o acantospermo híspido, a gente também consegue separar pela observação das folhas cotiledonares, tá? Então, olha o amaranthus australe. Amaranthus não, acantospermo, perdão. Acantospermo australe, né? Então, você tem uma estruturação de folha cotiledonar. O híspidum é outra estruturação, né? No desenho aqui a gente consegue observar melhor. A
folha cotiledonar de Amaranthus híspido, né, ela tem essa cintura sendo formada aqui no final da folha, né? Não chega a ser um pecíolo, né? Ela vai só diminuindo a estrutura. Já o Australe, ela é mais reta, ó, né? Então não tem essa diferenciação, tá? Então fica simples a gente observar a plântula e conseguir separar a espécie. Quando nós temos planta adulta, aí é bem simples, né? Ó, Acanthosperma australe, essa primeira foto, e o Acanthosperma híspido, né? Essa segunda foto. Olha como é diferente a estruturação de folha, né? Então, a gente vai saber que é um carrapicho de carneiro pela observação da semente, do fruto da semente. Das guanchumas, olha a sida, né? A sida. Se eu separar uma guanchuma de uma corda de viola, uma sida de uma hipomeia. Melzinho na chupeta, né, gente? Não tem o que errar. Né? Então, observa aqui uma sida, olha só, uma guanchuma, e observa uma corda de viola, uma hipomeia, totalmente diferente. Folha cotiledonar de guanchuma, redondinha, né? Tem alguns tricomas nos bordos, poucos, mas assim, a característica principal é que ela é bem redondinha. Folha cotiledonar de hipomeia, ó, tem esse coração sendo formado aqui, né? Então, ela é praticamente dentada. Então, tem essa estrutura. É muito diferente. As folhas mais velhas, né? Da guanchuma, ó, segue esse mesmo padrão de folha mais arredondada, e de corda de viola você tem folhas hastadas, né? Tem essa estrutura e com uma venação totalmente diferente da de guanchuma, tá? Então, olha só, folha, né, tem o metafilo hastado. Então, pessoal, quando você tem gêneros diferentes de dicotiledônia, é muito simples de separar, muito simples. Agora, quando são espécies do mesmo gênero, né, por exemplo, Sida rombifolia, Sida espinosa, Sida cordifolia, aurens, santarenensis, glasiove, aí já fica um pouco mais complicado. Mas mesmo assim, observando folhas cotiledonares, tá aqui embaixo, ó, eu já consigo observar pequenas diferenças. Olha a Sida santaremensis, a folha cotiledonar, ela já vem toda dentadinha, toda serrilhada, né? A Sida rombifolia já é uma folha mais arredondada, né? A folha cotiledonar. A espinosa também, mais redondinha. Né? A urens é mais no formato de um coraçãozinho, ó, ela não chega a ser redonda. Então, eu observando as folhas cotiledonares das plântulas, eu já consigo saber qual é a sida que eu tenho ali na minha região, né? Se eu vou ter mais dificuldade de controle, no caso de Sida rombifolia ou Sida santaremensis, ou o controle vai ser um pouco mais simples, no caso de Sida espinosa e Sida urens. Tá? Então, dentro do mesmo gênero, eu consigo separar só observando folha cotiledonar. Outra característica aqui, ó, observa a Sida rombifolia, separando Sida rombifolia de Sida cordifolia. As folhas mais velhas, ó, a rombifolia, você percebe que ela vem retinha, ó, e a partir de um pouco para baixo do meio é que ela começa a ficar serrilhada. A Sida cordifolia, ó, ela já vem serrilhada desde baixo, né? A Sida espinosa, ela tem um pouquinho só de sem ser serrilhada, e desse pouquinho já começa a serrilhar. A rombifolia não, ela vem até quase a metade nessa característica, né? Então, isso é tranquilo de eu identificar uma rombifolia. Quando a planta está adulta, né, de novo, já fica bem mais fácil, né? Então, a gente tem elas com flor, né? Então, com as flores, eu consigo separar bem uma cordifolia de uma espinosa, de uma rombifolia. Santarenenses também, né? A gente consegue observar bem a diferença das flores. Mas como nós falamos lá em monocotiledôneas, repetimos aqui em dicotiledôneas, não podemos deixar que as plantas daninhas cheguem nessa fase de floração. Se ela floriu e sementeou, aí a dificuldade de manejo vai ser muito maior. Quanto mais velha tiver a planta daninha, maior é a dose do herbicida que eu vou ter que usar para ter um controle eficiente.
Se eu deixei sementear, essa sementeira vai formar um banco de semente no solo, o que vai dificultar muito o manejo, porque essa semente no solo, ela vai permanecer ali por anos, né? Porque semente de dicotiledônia também tem dormência, tá? Então, também tem essa questão de dormência diferencial em função da espécie, em função da posição da semente que foi formada em altitude aí na planta, tá? Tem sementes, pessoal, semente de girassol, por exemplo, né? Girassol a gente sabe que é uma fluorescência desse tamanho. Se a semente foi formada na beirada, ela tem um nível de dormência. Se ela foi formada no meio, é outro. Se ela foi formada bem no meinho, a dormência é diferente. Então, o grau de dormência é diferente dependendo da posição da semente na inflorescência. Na planta daninha, mesma situação. O grau de dormência vai ser diferente, tá? Em função do local da planta aonde a semente foi formada. Se foi embaixo, se foi no meio ou se foi na ponta. Tá? Então, a gente tem que ficar muito atento. Não podemos deixar que ocorra a sementeira dessas plantas daninhas na nossa área. Tá? Separando de novo aqui gêneros diferentes, observando folha cotiledonar. Olha que espetáculo, que belezinha, né? Então, para Cosmos, você observa, né? Folhas lanceoladas e séssil e folhas lobadas. Para Emília Sonquifolia, folhas dentadas com tricomas, folhas estipuladas. Então, as folhas cotiledonares são estipuladas. No Cosmo, ela é lanceolada. Na Euphorbia heterofila, são folhas elípticas. Na Indigofera hirsuta, são folhas lineares, né? Olha a diferença. Na Hipomeia derifolia, são folhas cordatas. Então, a folha cotiledonária é essa daqui, com esse formatinho de coração. E no Leonotis nepetifolia, são folhas oblongas, né? Então, eu observando essa característica morfológica, observando a diferença de folhas cotiledonares, fica simples de eu separar uma plântula de outra quando eu considero gêneros diferentes. Olha lá, vamos acompanhando essas plantas aqui. Então, essa fase de plântula, né? De Cosmo, Emília, Euphorbia, Indigofera, Hipomeia e Leonotis. Aqui, fase de planta adulta, né? O Cosmo. A Emília, Sonquifolia, olha só a diferença de folhas. A Euphorbia heterofila, ó, né? Totalmente diferente. A Indigofera hirsuta, a Hipomeia derifolia e o Leonotis nepetifolia. Olha como é diferente essa planta daninha aqui, né? Então, com planta adulta, fica muito simples de eu saber a diferença de uma para outra. E repito, gente, nós só vamos bater o olho e saber que planta é aquela conforme a gente vai convivendo com ela, né? Agora vocês devem estar falando, que louca, né? Como assim fácil de identificar? Não conheço nenhuma. Ou só conheço uma ou duas. Mas é a convivência com elas que vai fazer com que a gente tenha essa facilidade de identificação. Aqui fica bem mais simples, né? Mesmo você não conhecendo, você já viu uma florzinha dessa algum dia na sua vida. O Cosmo, ó, Cosmo sulfúreo, ele tem essa flor alaranjada. A Emília Sonquifolia, né? Isso aqui tem muito lá no campus da Facul, tem muito mesmo. Dá essa florzinha que também chama de pincel, então é falsa serralha ou pincel, né? Então as florzinhas pode ser vermelha ou cor-de-rosa, bem pink também. Aí vai depender da espécie, né? Pode ser a diferença de cor de flor. A Euphorbia heterofila, né? Isso aqui são os frutos. A Euphorbia heterofila, ela tem um fruto tricoco, tá? Então, essa é uma das características aí dessa família, das euforbiáceas. A Indigofera hirsuta, esse tipo de inflorescência com florzinha pink também. A Hipomeia derifolia, ó, bonitinha, porém ordinária, né? Então, florzinha bem vermelha, bem bonita. E o Leonotis nepetifolia, que é o mais diferentão aqui, que é o cordão de frade. Então, ele tem essas bolas.
Aí tem essas flores laranja, tem um caule, que é um caule quadrado, característica da espécie, né? Outra bola, e aí tem as flores, né? Então, com o florescimento, é fácil da gente separar as espécies de gêneros, né? São gêneros diferentes. Aí as sementes, já sabemos que não podemos deixar sementear, porque senão o trabalho vai ser 100 vezes maior depois, tá? Sementes de cosmo, todas elas, essas aqui, ó, de cosmo, de emília, elas têm apêndices que facilitam a dispersão, né? Então são sementes que você sopra, ela voa, vai embora, né? Então, a tendência da gente é, a hora que vê uma bolinha daquela, ir lá, catar e soprar. A gente está fazendo o quê? Dispersando planta daninha. Nós estamos causando problema naquela região. Então, essa dispersão é facilitada por esses apêndices, né? Não sei se vocês conseguem observar aqui, que o slide não está lá muito bom, mas aqui é facinho, né? Então, esse daqui ele prende e é levado embora, tá? Essas fotos eu peguei da internet também, lá do webportalagropecuario.com.br. Também é um portal que tem bastante foto bonita aí, de planta daninha. Aqui, as sementes de eufórbia, né, como nós falamos, eufórbia tem fruto tricoco, então em cada estrutura daquela, você tem 3 sementes lá dentro. E aí, dependendo do tamanho, essa semente pode ter tamanhos variados, tá? A Indigofera hirsuta, né? Então a semente parece uma pedrinha. Então é a dispersão dela pelo peso, né? Então ela cai no solo. A hipomeia, né? Também tem semente pesada. E o Leonotis, né? Petifolia tem sementes pequenininha que é levada por animais. Para separar dicotiledôneas dentro do mesmo gênero, da mesma forma, nós temos que observar as folhas cotiledonares. No caso das cordas de viola, das hipomeias, né, essa separação ela se torna um pouco simples. Por exemplo, hipomeia derifolia, né? Olha a estrutura da folha cotiledonar. Hipomeia nil, olha como esse recorte da folha é bem mais profundo. Né? Então, eu consigo separar um anil de uma ederifolia tranquilamente. E uma purpúrea, ó, hipomeia purpúrea, né? Então, o recorte, ele é menor, só que ele é maior do que da ederifolia, e ele forma essa estrutura, né? A ederifolia é mais arredondada aqui, ó. A purpúrea não, a purpúrea é um pouco mais dentada, vamos dizer. A hipomeia quamoclite, ó, que belezinha, muito, muito diferente, né? Então fica muito simples de eu separar uma quamoclite de um anil. A triloba, ó, o recorte da triloba, a formação do dente aqui, ó, é muito maior do que se eu comparar com a purpúrea, com a anil, com a ederifolia, tá? Então, pela observação da folha cotiledonar, eu consigo separar espécies do mesmo gênero, eu consigo separar as hipomeias aí. Quando a planta está mais velha, né, fica mais simples ainda. A quamoclite, ela cresce com essas folhinhas bem fininhas, né, então, olha, desde o começo ela já tinha essas folhas na forma de esqueleto, né, esqueletinho aqui, então ela tem essa característica. A hipomeia nil, a hipomeia purpúrea, a hipomeia derifolia e a hipomeia triloba, olha as folhas, né, são bem diferentes, então não tem como errar. Vai falar, mas como que eu vou saber qual que é ederifolia, qual que é anil? De novo, gente, é a convivência, né? Conforme você vai convivendo com essa planta daninha, você vai tendo ela como problema na sua área, você vai aprendendo, bater o olho e saber qual que é, se é um anil, se é uma ederifolia. E aí, em função de qual hipomeia que você tem que estar mais preocupado ou tá tudo bem, você consegue com um manejo simples controlar. Tem hipomeias que você tem que aumentar a dose, tem que usar produto diferente, porque não é qualquer produto que controla, tá? Então a gente tem que estar sempre atento a essas classificações. Observando flor, aí fica bem mais simples. A mais facinha de todas a gente separar é a hipomeia quamoclite. Vamos ver se eu tenho outra flor. Não, só essa. Então você percebe que a flor é no formato de estrela, tá? Então é bem facinho.
A ederifolia também, a flor é pequenininha, vermelha. E a triloba, né? A triloba, ela é rosa com o miolo roxo. Essas outras, elas têm umas variações de cor, pode ser mais intenso, menos intenso, mas é tranquilo também, ó. A hipomeia anil é normalmente mais clara, e a purpúrea você tem essa variação de cor aí, tá? Então, com a flor, fica simples a gente separar essas hipomeias, né? Com relação à separação via semente, aí já não é tão simples. Eu consigo separar bem uma triloba de um anil, uma com a moclite de uma ederifolia, mas a hora que eu pego uma ederifolia e uma triloba, aí a coisa fica um pouquinho mais complicada, né? Então, ela tem um formatinho assim de meia lua e meio triangulinho, né? Ó, aqui, ó, meia lua, né? E meio triangulinho aqui em cima. Então, mas a ederifolia tem algumas sementes que têm essa característica também, outras não têm, ó, outras já são mais irregulares, mas fica mais complicado de separar. Mas quando eu considero uma purpúrea e uma aquamoclite, é simples da gente separar via observação da semente, tá? Bom, outra classificação. Então, nós já vimos a classificação das plantas daninhas pela taxonomia, classificação por classe de plantas, por ciclo de vida, né? Agora vamos falar de hábito de crescimento. Mentira, nós vamos falar de ciclo de vida agora. Ciclo de vida nós não vimos ainda. Só falamos de classe, né? Mono e dicotiledônia, como separa, quais as características. Agora, como que a gente classifica a planta daninha em função do ciclo, né? Então, a quantidade de planta daninha é muito grande, né? Então, você tem plantas com diferentes ciclos, né? Ocorrendo ao mesmo tempo aí na sua lavoura. Então, dependendo da estação do ano que você está, do clima que está acontecendo naquela época, dependendo da área que você está trabalhando, da sua latitude, da sua longitude, né? Da sua altitude, do tipo de solo, né, você vai ter o ciclo durando em períodos diferentes, com duração, né, de períodos diferentes. Então, a classificação do ciclo de vida da sua planta daninha normalmente é regional. Então, eu tenho a mesma planta daninha com um ciclo de 30 dias numa região e 60 dias em outra região. Tudo depende do ambiente no qual ela está inserida, tá? Mas a priori, nós temos plantas daninhas classificadas como plantas anuais, temos como bianuais e temos classificadas como perenes. Dentro das classificações anuais, nós temos as plantas daninhas de verão e de inverno. Dentro das perenes, nós temos as perenes simples e as perenes complexas. A gente vai observar que uma mesma planta daninha, ela vai ser citada nas diversas classificações que nós estamos fazendo, que nós estamos falando, né? As plantas daninhas de ciclo anual. Normalmente são ciclos menores que 12 meses. Essas espécies, elas produzem grande quantidade de sementes. Esse ciclo pode variar de 40 a 160 dias. São espécies que toleram muito bem períodos de seca, períodos de veranico, né? E nessa condição, elas vão florescer e frutificar precocemente. Então, espécies de ciclo anual, em condição de estresse hídrico, ela rapidamente vai perceber esse estresse e rapidamente ela vai sentir a necessidade de perpetuar a sua espécie. Com isso, o florescimento, a frutificação, né, a formação de sementes é tão rápida. Tá? Então, plantas que têm um ciclo normal de 60 dias, de 90 dias, ela pode encurtar o seu ciclo para 30, 45 dias em função desses veranicos, tá? Da deficiência hídrica. Dentro das anuais, nós temos plantas daninhas consideradas anuais de verão. Nesse caso, a germinação, né, o início do ciclo, ele vai se dar na primavera, então já vai começar o ciclo dessas plantas daninhas anuais de verão. Então, o manejo a gente tem que fazer agora, né? Assim como as culturas de verão, que a gente vai entrar com semeadura
agora, né, daqui para 15 dias, 20 dias, nós temos que estar semeando nossas áreas, esse manejo tem que acontecer pré-semeadura, tá? Porque senão eu vou ter problema. E aí é que entra o sucesso que você pode ter ou não com o manejo de resistência, né? Porque a gente sabe que a planta daninha ela é resistente aos herbicidas de pós-emergência. Então, eu tenho que trabalhar com pré-emergente para evitar a interferência delas lá na minha safra, tá? Então, essas plantas daninhas anuais de verão, eu tenho que manejar para eu ter uma eficiência de manejo na pré-semeadura. Por quê? Junto com a cultura em germinação, vão germinar essas espécies também, né? Ela tem o ciclo, né, se completando aí lá no final do verão, normalmente mais cedo do que a cultura, mas aí dentro do ciclo da nossa cultura. Em função da distribuição de chuvas, a florada pode ser modificada, como nós falamos. Se ela perceber algum estresse, essa florada pode acontecer bem mais cedo, e aí ela encurta a sua fase vegetativa e já entra imediatamente na fase reprodutiva. O ciclo, né, o tamanho do ciclo, ele é variável em função da região que nós estamos, em função da região que essa planta está se desenvolvendo. Quando você tem o inverno, né, na época de inverno, as sementes elas vão estar dormentes, então você vai ter uma planta que vai germinar na primavera, vai completar o seu ciclo lá no final do verão, ou durante o verão, a semente vai cair no solo, ela vai permanecer em dormência até que passe o inverno. E aí, a hora que terminou o inverno, lá na primavera, começa todo o ciclo dela de novo, tá? Nesse grupo se encaixam as gramíneas, né? A maioria das gramíneas e muitas dicotiledôneas, tá? Algumas delas possuem vários ciclos no mesmo ciclo, no mesmo ano. Tá ok? Essas espécies, elas geram muitos problemas, porque nossas lavouras normalmente são anuais, semeadas na primavera, né? Ou em lavouras perenes. Essas plantas daninhas vão gerar muita competição, né? Competindo aí por fatores de crescimento, como água, luz, nutrientes, espaço, liberando substâncias alelopáticas no solo que vão diminuir a velocidade de crescimento da minha cultura, né? Ou pode gerar problema de colheita, né? Então, se são plantas daninhas que têm germinação tardia no ciclo da lavoura, ela vai germinar lá no final, a hora que eu tô para colher, né? Então, eu vou entrar com a minha cultura já está em senescência, as folhas já estão secas, já amarelou tudo. Então, o espaço entre uma linha e outra de plantio, de semeadura, vai ficar sem sombreamento. As fotoblásticas positivas que estavam em repouso no solo vai germinar tudo e vai causar problema de colheita, tá? Então, nós temos que manejar essas espécies também. Então, espécies que têm germinação durante o ciclo da minha lavoura são as que mais vão me dar problema. E as anuais de verão são exemplos típicos dessas espécies. Olha só, por exemplo, Braquiária plantagínea, né? Nós já falamos dela. O ciclo vai de setembro a fevereiro, normalmente 130 dias, né? Então, aqui é a fase de plântula, fase de planta adulta, fase de planta já entocerada, já dominou a área, e formação da sementeira, né? Então, essa planta, ela tem um ciclo normal de 130 dias, mas em casos de estresse, principalmente estresse hídrico, esse ciclo pode ser encurtado sobremaneira. Outro exemplo são os cencros, né? Como nós falamos, nas lavouras a gente encontra mais comumente os cencros equinatos, que é o capim carrapicho. A germinação e desenvolvimento dele vai de outubro a abril, normalmente com um ciclo de 90 dias, mas esse ciclo também pode ser encurtado para 60 dias, caso haja algum estresse, ou menos que 60. Então, aqui a gente está observando plântula.
Planta adulta em fase inicial de desenvolvimento, planta adulta já dominando a área, que a gente consegue observar as inflorescências, né? E a inflorescência em foco aqui do capim carrapicho. Outro exemplo de planta anual de verão, dentro das monocotiledôneas, são as trapoerabas, né? Aqui nós temos como exemplo a comelina difusa, né? Como nós falamos, característica dela, ela tem o limbo ligado direto ao caule, né? Ela não é peciolada. Olha lá, comelina difusa. Tá? Então, ela tem o ciclo que se inicia em outubro, vai até abril, ciclo de 120 dias. Mas como essa espécie, ela possui reprodução tanto sexuada quanto assexuada, reprodução via semente e via desenvolvimento vegetativo, ela se torna quase perene, né? Então ela fica para sempre lá na sua área se você não tirar, só crescendo. Aqui exemplo de digitária, né? As digitárias também são anuais de verão. O ciclo dela, dentro do ciclo da nossa lavoura, olha lá, de setembro a fevereiro, né? Mas ela também pode ter esse ciclo encurtado, dependendo das características do ambiente. Os amarantos, né? Esse aqui o Amaranthus viridis, deflexus, retroflexus, qualquer Amaranthus. Ele tem ciclo que começa de outubro a abril, levando aí 110 dias, aqui a gente já passa para as dicotiledôneas anuais de verão, né? Então a gente percebe que das duas classes, tanto o mono quanto o dico, estão classificadas também em anuais de verão, dicotiledônea aqui no caso, né? Então, o caruru também, nessa classificação, né? Olha as características dele, né? Então, essa característica de inflorescência, característica de folha, característica de caule, né? Então, isso é bem comum da família Amarantácea. Galinsoga parviflora, que é o picão branco, também ciclo de setembro, né? Agosto, setembro, ciclo aí de 90 dias mais ou menos, que pode ser encurtado em função de estresse ambiental, né? Então, essa é a característica, essa é a florzinha aí da Galinsoga parviflora, também muito comum nas lavouras do Brasil afora. Né? Então, essa característica de plântula, isso aqui folha cotiledonar, que a gente consegue observar e separar os gêneros, né? Picão branco e picão preto são bem diferentes quanto à estruturação, né? Então só o nome que é parecido. Essa aqui é uma sementinha de picão branco, bem diferente da picão preto, né? Outro anual de verão de importância aí, principalmente quando a gente trata de culturas perenes ou culturas como milho, por exemplo, são as hipomeias, né? Que a gente tem a hipomeia quamoclite, uma das cordas de viola, como nós falamos, olha a estrutura de folha dela, né? Bem característica, a gente consegue separar muito bem essa hipomeia aqui. A florzinha no formato de estrela, bem bonitinha. A hipomeia quamoclite, ela costuma germinar no começo de novembro, então essa época agora ela está começando, novembro não, né? Nós estamos em outubro. Mas enfim, já já ela começa a germinar e vai até abril para completar o seu ciclo. Ciclo de 120 dias, mas que é encurtado em função das questões de estresse ambiental, como vocês já sabem. As cidas, né? As cidas também são plantas daninhas anuais de verão, dentro da classe das dicotiledôneas. O ciclo dela é de novembro a maio. Normalmente, para completar o ciclo, levam-se 150 dias, mas em condição de estresse, ela floresce e frutifica muito mais cedo, né? Então, isso daqui é um fruto aí da guanchuma. As anuais de inverno, né? Elas crescem no final do verão, então lá para maio, junho, abril, maio, mais ou menos, ela começa a desenvolver e vão florescer no inverno. Então, junho, julho, agosto, né? Começo de agosto aí, quando ainda está frio, depende da região, né? Você vai ter elas florescendo. Né? Os ciclos delas são menores, né? Então o ciclo de anual de inverno é menor do que o ciclo de anual de verão, tá? Justamente pela condição de clima. Ela vai germinar quando o solo tiver com temperatura entre 15 e 20 graus Celsius, e a maioria das dicotiledôneas são anuais de inverno.
Um exemplo, né, de cotiledônea anual de inverno é o Acanthosperma australe, que é o carrapicho de carneiro, né? Olha só a característica do fruto, da semente, né? Semente dela aqui. Depois a gente tem mais detalhe da semente do carrapicho para ver melhor, tá? Outro exemplo é o Ageratum conizoides, que é o mentrasto. Gente, eu olho para o mentrasto, eu já sinto o cheiro. É bem comum, você pega a folha, a massa na mão, tem um cheiro muito característico, muito característico. E com isso a gente acaba acostumando. Meu, eu vou andar no campo, fazer levantamento, tudo que é planta eu pego, a massa e sinto o cheiro para ver se eu me lembro alguma família, alguma coisa assim, quando eu não sei a identificação. É bem viciante isso. O mentrato tem um cheiro muito característico, né? A germinação dele é em abril, né, com floração e finalização de ciclo para junho. Normalmente o ciclo, né, como nós falamos, ó, o ciclo bem mais curto, vai de uns 60 dias mais ou menos. Mas em condição de estresse, esse ciclo é encurtado até 30 dias. Desde a sua germinação, desenvolvimento de fase vegetativa, desenvolvimento de fase reprodutiva, formação de semente e senescência. Então, rapidinho, ele gera a sua prole, né? Tenta perpetuar a sua espécie e acaba morrendo. Emília sonquifolia, que é a falsa serralha, né? Ela também, assim como o mentrasto, vai florescer lá em maio, cadê? Né? Abril, maio, vai até agosto, a florada, tá? Olha só, né? Então é muito fácil da gente identificar e saber da presença da falsa serralha, né? Então é só olhar a inflorescência, o tipo de folha também lá no campus, né? Nossa, tem muito mesmo, tanto na cidade quanto na fazenda. A inflorescência, por que tem tanto, né? Porque essa inflorescência, essa semente, ela dispersa muito fácil com o vento. E uma vez formada, fora vocês, né? Os alunos que sempre pega a inflorescência, assopra e vai semente para tudo que é lado, então a dispersão lá é muito grande. Outro exemplo de planta daninha anual de inverno é o ráfanos, ráfanos sativos, ráfanos rafanistrum, que é a nabiça, né? Na nossa região, no Vale do Ribeira, a gente não encontra muita nabiça, não, porque a gente não tem um frio tão prolongado, não é muito característico o desenvolvimento dele na nossa região. Mas aqui para cima, Tapetininga, Sorocaba, Botucatu, né? Para cima a gente acha bastante dele. Então, a nabiça, ela vai germinar lá para fevereiro, né? Vai terminar seu ciclo em abril, maio. A gente percebe que é um período um pouco diferente de quando a gente está falando de falsa serralha e mentrasto. Ciclo de 110 dias, mas também pode ser encurtado em função das condições ambientais, né? Olha, a característica de flor, é bem bonita a flor de nabiça também. O fruto, né? E a semente sendo formada aqui. Então, depende da região, né, você vai ter problema com ela aqui na FCA, na fazenda da Unesp, é um problema sério em determinadas áreas, e ela permanece no solo por muito tempo, né, é um problema. E é dessa época, né, então quem planta trigo, né, que o Eduardo falou ali, a questão do trigo é problema. As bianuais. Então, as plantas daninhas bianuais, elas são diferentes porque elas não têm subdivisão, né? Só que me faltava ter subdivisão, né? Porque ela tem ciclos que podem durar até 2 anos. Então, bianual é aquela planta que ela vai germinar, toda a sua fase vegetativa ela vai passar durante 1 ano, e no segundo ano ela vai passar para a fase reprodutiva, né? Então são plantas que o manejo, o controle dela é mais fácil, a não ser que você abandone a área e nunca mais vá lá, né? Mas se você está com uma área agrícola produtiva, o manejo dessas plantas ela é mais simples, porque ela vai demorar 2 anos para entrar na fase reprodutiva. E com 2 anos, pelo amor de Deus, né? Você já vai ter ido lá e já vai ter feito o manejo da sua área. Então, normalmente a germinação é na primavera, verão. Aí no verão do ano seguinte, ela vai entrar em maturidade, e aí no outono daquele ano seguinte vai frutificar, formar semente, vai dispersar sua semente e vai morrer. Então ela leva
até 2 anos para completar o ciclo. Então, uma planta bianual, ela tem 2 anos para completar o ciclo. Tá? Um exemplo de bianual, né? O Leonoro sibiricus, que é o rubim. Então, ela é essa planta que tem essa característica de estruturação aqui. Olha, a folha dela é bem recortada, né? A flor dela é bem roxa e é toda ligada ao caule, né? Então, característico dessa espécie. Então, ela tem um crescimento anual em função de clima e época de germinação, tá? Outra, né, são as malvas, principalmente a malva parviflora. Então, também, em função de clima e de época de germinação, o ciclo dela pode ser anual, tá? Então, isso é variável, mas quando ela está na natureza, no normalzinho dela, ela tem ciclo bianual. Aí, nós temos as plantas daninhas classificadas como perenes. As perenes, ela tem ciclo superior a 2 anos, ou seja, toda planta que tem ciclo superior a 2 anos já é considerada perene. Aí, se o ciclo dela tiver entre 2 e 10 anos, são as semiperenes ou vivazes. Ciclos sendo superior a 10 anos são as perenes, né? E aí elas têm também diferentes modos de reprodução. Nós temos aquelas que se reproduzem apenas por semente, que são as perenes simples, e aquelas que têm reprodução via sementes e ou órgãos vegetativos, que são as perenes complexas. Então, galera, se eu tenho na minha área uma perene complexa, rapaz, aí o problema é sério. Porque perene complexa são aquelas que eu não posso entrar com manejo mecânico. Porque se eu passo uma grade, eu vou picotear toda essa planta e vou dispersar ela na minha área, tá? Então, não posso entrar com manejo mecânico, é só químico. Se eu tenho perene simples, né? Apesar de ser perene, eu consigo trabalhar com manejo mecânico, né? Consigo entrar com um manejo integrado de plantas daninhas utilizando máquina, tá? Fica um pouco mais simples ou um pouco menos complicado. Das perenes simples, né? Nós temos aquelas plantas que têm apenas reprodução sexuada, ou seja, elas se reproduzem apenas pela formação de sementes. Aqui nós temos as famílias Poaceae, né, que é as mais representativas. Elas possuem um elevado número de sementes e muita facilidade de disseminação. Nós temos um fácil manejo, conseguimos até erradicar ela da área por causa da sua facilidade aí de controle em função da sua única forma de reprodução. Das perenes simples, né? Os exemplos mais corriqueiros aí é a cuscuta racemosa, que é o cipó chumbo, né? Então, essa planta aqui, ó, é uma planta daninha, é uma planta parasita, que ela fica na árvore, né? Ela insere o seu sistema radicular no caule da árvore e passa a consumir toda a reserva, né? Vai lá no floema e ela consegue consumir a reserva produzida pela árvore. Então acaba matando, né? Porque é parasita. Então, o cipó chumbo é um exemplo de planta perene simples. Ele se reproduz apenas via semente. Olha a florzinha dela aqui. A Cida glasiove, né, é a guanchuma. Então, ela tem essa característica ereta aqui, também é uma perene simples, né? Então, eu consigo controlar ela com um pouco mais de facilidade. Outra perene simples, a Pirostédia venusta, que é a flor de São João, né, que é uma trepadeira, é uma planta daninha de inverno, né, então essa época, né, agora junho, julho, por isso que chama de flor de São João, né, porque é essa época que ela floresce mais. E as perenes complexas, aqui é que o bicho pega, né? Então, essas espécies, elas possuem reprodução via sementes e na maioria das vezes, né, ou órgãos vegetativos. Então, na maioria das vezes é semente e órgão vegetativo.
Esses órgãos vegetativos podem ser desenvolvimento de rizomas, aí são as perenes rizomatosas, as que formam estolhos, que são as perenes estoloníferas, as que formam bulbos e tubérculos, que são as perenes tuberosas. Tá? Então, eu posso ter, numa mesma planta, várias formas de reprodução vegetativa, que é o que acontece com a tiririca, por exemplo, né? Que eu tenho rizoma, e eu tenho tubérculo, e eu tenho bulbo, e eu tenho semente. Né? Então, são várias formas de reprodução. E é isso que torna a tiririca tão complicada para a gente. Bom, nós temos, na maioria das espécies que possuem reprodução vegetativa, plantas rastejantes, que se espalham radialmente pelo solo. O manejo aqui é muito complexo, porque se eu fizer manejo mecânico, eu vou disseminar em vez de controlar, né, como nós já falamos, repetimos algumas vezes. Nesse caso, nós precisamos usar herbicidas sistêmicos para o controle efetivo, e a maioria delas são gramíneas, tá? Então, a maioria das que possuem, que são perenes complexas, são gramíneas, são monocotiledôneas. A maioria, não são todas, né? Como exemplo aqui de uma perene complexa de cotiledônea, nós temos a Pesqueria fucifolia. Fucifolia. Pesqueria fucifolia. A leiteira. Gente, leiteira é diferente de leiteiro, tá? A leiteira, ela é uma árvore, um subarbusto, cresce até a árvore, tá? E ela tem essa característica de frutos aqui. O leiteiro é uma herbácea, tá? É diferente, a gente vai ver já já. Bom, a leiteira, ela tem reprodução via sementes e via rizoma, tá? Então, são duas formas de reprodução, o que dificulta sobremaneira o controle dessa espécie. Uma perene complexa monocotiledônea, né, bem comum, é o Andropogon bicornis, que é o capim-rabo de burro. O capim-rabo de burro, gente, vocês já devem ter observado, ele é bem comum em área de pastagem, área que está meio abandonada, porque ele se adapta bem a solo ácido, solo com alta concentração, alto teor de alumínio, ele fica lá muito bem, obrigado. Então, é bem comum você encontrar rabo de burro nessas áreas mais abandonadas, né? Ele tem reprodução via semente e via rizoma também, né? Então, você tem as sementinhas dele aí formada e via rizoma, tá? Sinodondáctylon, né? Nós já falamos da grama seda, ela tem reprodução via semente, via rizoma e via estolhos, tá? Então, tem a semente, o rizoma que se desenvolve, vai formando estolhos e aí ela vai indo embora, né? Então, ela vai crescendo, vai dominando a área dessa forma, tá? Então, o Sinodactylon, a grama seda, também é uma planta daninha que nós não podemos fazer manejo mecânico, porque senão nós vamos dispersar ao invés de controlar. Os cíperos, né, que nós já estamos falando dele faz horas, a tiririca, ela tem reprodução via semente, rizoma, bulbo e tubérculo. Para que um? Para que dois? Se pode ter 4 formas de reprodução, né? Então, isso daqui é um tubérculo, ó, de uma tiririca, né? Então, aqui a gente percebe a formação de vamos ver bem de pertinho, né? Um bulbo, né? Bulbo vai liberar o rizoma, nessa ponta de rizoma vai ter um tubérculo desse, esse tubérculo libera outro rizoma, que aí vai ter outro tubérculo, e assim ela vai formando uma rede que vai dominando o solo, olha lá. Então, aqui você tinha, ó, essa planta aqui, provavelmente é a planta mais velha, né, a que germinou primeiro, porque ela já está sementeada, e essas ao redor dela são plantas oriundas desses tubérculos que ela foi liberando, tá? Então, o controle é muito difícil. Trapoeraba também é a mesma situação, né? Você tem a formação, a reprodução via semente, e nós já sabemos que Trapoeraba tem semente na parte aérea e semente no sistema radicular, semente subterrânea. Na parte aérea, formou semente, né? Ela tem rizoma,
e estolhos. Então, um rizoma vai liberar toda essa formação de sistema radicular, e aí, conforme ela vai crescendo, vai liberando mais raiz, e mais raiz, e mais raiz. Se eu passo a grade aqui, eu corto isso em vários pedaços, cada pedaço, cada nó, esse nó daqui, esse nó daqui, esse nó aqui, esse outro nó aqui, tudo isso vai entrar em contato com o solo, vai enraizar e vai gerar uma nova planta, tá? Então, eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão, ao invés de controlar, eu vou estar dispersando. Outra perene complexa, né, uma lenhosa agora, é a Vernonia ferruginea, que é o aça-peixe, tá? Então, o aça-peixe também tem reprodução via semente e via rizoma. E aí outras, né, outra forma de classificação que é relativo ao hábito de crescimento. Como nós falamos, né, nós nunca podemos usar o termo erva daninha, porque eu tenho plantas daninhas que são ervas, que são herbáceas, mas eu tenho plantas daninhas que são subarbustivas, eu tenho arbustivas, eu tenho arbóreas, eu tenho trepadeiras, epífitas e tenho parasitas. E aí não é erva daninha, né? Então, o termo erva daninha é um termo muito pequeno, se a gente for considerar todo o complexo de planta daninha que existe, né? Então, o termo correto é planta daninha, porque tem herbácea, tem arbustiva, tem subarbustiva, arbórea, trepadeira, parasita. Beleza? Bom, dessas aí, né, dessa classificação quanto ao hábito de crescimento. As herbáceas são aquelas de pequeno porte, tenras, altura e copa tem menos de 1 metro, normalmente são eretas, mas podem ser prostradas também, né? Tá? Então, tem menos de 1 metro de altura, é herbácea. Tá? Aqui o exemplo é o Ageratum conizoides e o Desmodium barbatum. Tá? Então, são duas ervas herbáceas, né, plantas herbáceas. Das subarbustivas, né, são plantas com porte entre 0,8 e 1,5 m. Os caules normalmente são lenhosos e o hábito é ereto, tá? Então, dois exemplos típicos aí é Blainvillea biaristata, que é o picão grande. Você viu que tem picão preto, picão branco e picão grande, né? São todas plantas diferentes. E o Desmodium barbatum. Arbustivas, né? O nosso exemplo aqui é a vassourinha, que é a Baccharis dracuncufolia. Tá? O porte dela é acima de 1,5 m e até 2,5 m. Tá? Outra arbustiva, né? A Sena ocidentalis, que é o fedegoso, bem comum em lavoura de feijão, né? Bem comum, fedegoso. Arbustiva, né? Também, um exemplo que nós temos aqui é o Solanum lycocarpum, que é a fruta de lobo, né? Ela tem essa característica aqui, são árvores bem altas não, mas são altas, né? E as arbóreas que têm porte superior a 2,5 m, como, por exemplo, a Cecropia peotata, né? Que é embaúba. Aí você fala, mas embaúba é planta daninha, professora? Lembra qual é o conceito de planta daninha? Né? Se a gente considerar que planta daninha é toda e qualquer planta que esteja no local errado, na hora errada. Né? Se eu estou com um bananal lá crescendo e essa embaúba está no meio, ela vai me prejudicar. Ela vai causar problema. Se eu estou com um chazal e tem um embaúba enorme, vai sombrear e vai diminuir a qualidade do meu material colhido. Tá? Então, depende da condição. Outro exemplo de arbórea, né? A Trema micanthra, que é a lixeira, que é essa espécie que tem essa característica de flor aqui, de folhas. Né? Outra forma de classificação quanto ao hábito de crescimento são as trepadeiras, né? Aí essas trepadeiras, elas vão utilizar outras plantas apenas como apoio, tá? É só apoio para subir, não é parasita, tá? Não é epífita também, é diferente. Elas vão ter um enrolamento nessa planta que elas estão usando aí de apoio, né? E vão se fixar com gavinhas, garras e espinhos, aí depende da espécie, né? Os exemplos mais comuns que nós temos, né? As hipomeias, né? Então, quando a gente considera uma cultura perene,
um mamão, uma laranja, um eucalipto, né? Ou mesmo cultura de milho, de cana, né? Que não são perenes, mas elas têm esse comportamento alto. Essas plantas daninhas vão usar essas plantas como apoio para subir, para captar mais luz e fazer fotossíntese. Isso é ruim para a planta perene, porque essas espécies vão abafar todo o dossel da perene, e aí a fotossíntese dela vai ser prejudicada. Ou quando eu estou falando de anual, como milho e cana, vai ser prejudicial para o processo de colheita, né? Porque elas têm uma germinação tardia durante o ciclo da lavoura, vai germinar lá para o final de ciclo, quando eu falo de milho, por exemplo, e ela vai emaranhar toda a minha planta de milho já em ponto de colheita. A hora que eu entrar com a colhedora, puf, aquilo embucha, pode quebrar minha máquina, atrasar minha colheita, dar um problema danado, tá? Então a gente tem que controlar, eu tenho que saber, né, qual espécie de hipomeia que eu tenho na área para poder fazer um controle mais eficiente. Tá? Outro exemplo aqui, a momórdica charantia, né? Momórdica também bem comum, acho que vocês já viram aí, é fácil da gente observar ela pela folha quando você se acostuma, né? Ou quando você não está acostumado pelo fruto, né? É muito bonito de ver uma casca bem amarela e uma semente bem vermelha. Ele é docinho, gostosinho, dá para comer, né? Então a dispersão dele é basicamente por consumo por insetos, né? E é uma planta daninha problemática também em culturas perenes. A japecanga, né, não é tão comum quanto momórdica e corda de viola, mas também gera alguns problemas aí nas plantas que elas usam como apoio. Tá? As epífitas, né, ela usa a planta só de apoio, ela germina, ela nasce lá em cima. Né? Aqui no caso de algumas bromélias, a gente sabe que, por exemplo, na região úmida, como a nossa do Vale do Ribeira, depende da planta que a gente está considerando, bromélia causa problema, né? Nas lavouras de chá, a gente vê muita bromélia nas plantas, e isso diminui fotossíntese, né? A planta fica carregada com essas bromélias, e isso é péssimo, né? Não deixa formar uma bebida de boa qualidade. Aí tem as parasitas, né? As plantas que têm hábito de crescimento parasita, ela utiliza fotossimilado do hospedeiro, é diferente da epífita. A epífita usa só de apoio, a parasita não. Ela introduz o seu sistema radicular no floema dessa planta que ela está parasitando e passa a consumir os seus fotossimilados, né? E aí, nessa categoria de parasita, nós temos uma subdivisão aqui. Nós temos as hemiparasitas e as holoparasitas. As hemiparasitas são aquelas que podem viver sem um hospedeiro. Então, ela consegue fazer fotossíntese se não tiver nenhum hospedeiro. Se tem um hospedeiro, ela para de trabalhar e fica só consumindo os fotossimilados do hospedeiro. Já as holoparasitas são aquelas que são dependentes do hospedeiro. O hospedeiro morre, ela morre junto. Tá? Então, temos essas duas diferenciações aí, hemiparasita e holoparasita. Das parasitas de parte aérea, né, nós temos aí a hemiparasita, que é o Foradendron. Né? Então, o que é um hemiparasita mesmo? É aquele que vive sem hospedeiro. Olha a cor dele, é verde, então ele faz fotossíntese. Olha como gerou um calo enorme, ela está gordo até o caule aqui da planta hospedeira, porque ela vai introduzir o seu sistema radicular e vai crescer lá dentro da planta parasita, né? Ela está absorvendo o fotossimilado, mas a partir do momento que a planta hospedeira está nessa situação, que morre, ela continua lá em cima, ó, os verdinhos, fazendo fotossíntese, aí ela produz essa sementinha, esse tipo de semente que o passarinho vem, come e leva e faz cocô em outra árvore, defeca com a semente, e aí essa semente germina na outra árvore, desce o sistema radicular, entra no floema da árvore nova, e ali ele começa todo o seu ciclo novamente. Tá? Então é uma planta bem problemática. Né? Outra hemiparasita é o Strantatus flexicaulis, que é a erva de passarinho, mesma situação.
né? Então, ó, durante a sua germinação, isso daqui é uma semente em germinação. Ela tem as folhas iniciais, as folhas primárias verdinha, fazendo fotossíntese, né? Aqui uma sementinha que o passarinho colocou aqui na folha. A partir do momento que ela cresce o suficiente, a raiz dela é introduzida no caule dessa árvore, né? Desse hospedeiro. E aí ela consome todo o fotoassimilado do hospedeiro até chegar numa situação dessa, né? Então ela consome tudo, ela mata o hospedeiro. O hospedeiro morreu, ela continua viva, obrigado, né? Continua fazendo a sua fotossíntese até que ela complete o seu ciclo reprodutivo, forme as suas sementes, um passarinho venha, consuma e leve para outra árvore, defeque lá, que é o que aconteceu aqui, e tudo começa novamente. Tá? Então, são plantas daninhas muito complicadas quando a gente considera culturas perenes, né? Ou mesmo florestas nativas. Né? Eu fui visitar alguns anos atrás ali na região de Piedade, né? Uma área onde tinha produtor de mel, né? Os melicultores em floresta nativa, e as árvores estavam tudo morrendo lá, tinha clareiras assim, morrendo dentro da floresta por causa de planta daninha parasita. Mas, infelizmente, não tem o que se fazer. É você cortar a árvore que ela está parasitando, tirar tudo de lá e queimar. Tem que queimar mesmo, porque não adianta se levar para outro lugar, que lá no outro lugar ela vai conseguir continuar fazendo a sua fotossíntese, né, sem ter o hospedeiro, e aí não adianta. Então, foi bem complicado, bem triste de ver aquilo. Uma parasita uma holoparasita, né, de parte aérea, que nós já vimos aí num slide anterior, é a cuscuta, o cipó chumbo. Ó, ele tem essa coloração amarelada, ele não tem folha, é um cipó só mesmo, né, então ele introduz o seu sistema radicular na planta hospedeira e ele sobrevive, né, enquanto a hospedeira estiver viva. Ele é menos agressivo, ele demora mais para matar a planta hospedeira, porque afinal de contas, se a hospedeira morre, ele morre junto, né? Então ele fica lá, né, crescendo devagar e fica a vida inteira ali consumindo o fotoassimilado produzido pela planta hospedeira. Então isso é uma holoparasita, ele não tem a habilidade de sobreviver se a planta hospedeira morrer. Aí nós temos dentro das hemiparasitas, pessoal, algumas ervas agora, né, algumas plantas daninhas, né, umas ervas consideradas quarentenárias no nosso país. É que nós não temos ela no Brasil e tomara que ela não chegue aqui, né? Então, um exemplo é a estriga, né, que é a erva de bruxa. A estriga, ela é o seguinte, ó, se ela não tem a planta hospedeira, ela cresce, ela germina, fotossintetiza, se reproduz. Olha que bonita que é, né, a lazarenta. Muito bonita. Isso para chamar agentes dispersores, né? Polinizadores, dispersores. Mas, uma vez que ela esteja na presença da planta hospedeira, quem que é? O milho, tá? Então, as monocotiledôneas, milho, trigo. Então, ela vai germinar. Vamos ver se eu tenho aqui uma foto. Aqui, ó, essa aqui tá melhor, né? Ela vai, a sementinha, ó, da estriga, vai germinar, e aí o milho, o trigo, ele libera uma substância específica pela raiz que faz com que ocorra a superação de dormência dessa semente. Então, você pode plantar soja, pode plantar o que for de dicotiledônea aqui, que a semente permanece dormente, quietinha lá no solo. Você colocou milho, você colocou um trigo, imediatamente, né, com a liberação dessas substâncias alelopáticas aqui, a semente vai superar a dormência, vai germinar, a raiz dela vai crescendo em direção da raiz do milho, ó, e aí ela introduz a raiz, né, a radícula, na raiz do milho. E aqui ela vai crescer. Ó, aqui ela cresce. Tá vendo? Essa daqui é de outra cor, né? Outra estriga. E ela vai crescer, se desenvolver, absorvendo todo o nutriente que o milho está produzindo. E nisso você vai ter plantas com baixa produtividade
e plantas muito suscetíveis a doenças, principalmente as lagartas, tá? Então, a estriga é uma planta daninha problemática demais, né? E que nós, graças a Deus, não temos no Brasil. Então, a gente tem um sistema quarentenário muito forte, né? Como nós falamos em aulas anteriores, essas sementes que a gente está recebendo da China aí. Gente, receber uma semente dessa, leva para os órgãos competentes, para a Secretaria de Agricultura, para a CAT da região que vocês estão. Não joga no quintal, não põe germinar, porque a gente não sabe do que é essa semente. Vai que vem uma estriga no meio, e aí a agricultura do Brasil está na roça, tá? Então, cuidado, todo cuidado é pouco com esse tipo de material. Outra planta daninha quarentenária é a Orobank. Tá? A Orobank, ela é uma holoparasita, né? Então a gente sabe que ela não sobrevive sem um hospedeiro. Mesma situação, ó, ela vai germinar na presença da gramínea, na presença do hospedeiro, vai entrar com toda a sua fase reprodutiva, né? Vai gerar semente, essa semente vai cair no solo, ali ela vai ficar dormente até que ela encontre o hospedeiro de novo, e aí assim vai, o ciclo da mesma forma, tá? Então, são espécies que, graças a Deus, não temos no país, né? Temos que estar atentos aí. Tá? Aqui, ó. Então, tem flores amarelas, vermelhas, né? Então, são variada aí a forma de dispersão que ela tem em polinização, né? Porque aí depende da cor, é o tipo de inseto que ela atrai para a polinização. Tá? Então, das parasitas, nós temos que lembrar sempre que existem as hemiparasitas e as holoparasitas. As hemiparasitas são aquelas que parasitam a planta hospedeira, mas conseguem sobreviver sem ela. As holoparasitas são aquelas que não sobrevivem sem a planta hospedeira. Mas, de uma forma ou de outra, são espécies que absorvem todo o nutriente produzido pela planta hospedeira e, assim, ela se torna uma planta improdutiva. Outra classificação, a última classificação do dia, né, quanto ao habitat, aí nós temos plantas terrestres, aquáticas e as parasíticas, né? Das terrestres vivem sobre o solo, ufa, ainda bem, né? Né? Normalmente elas são comuns nas áreas agrícolas, mas também nas áreas florestais e áreas de pastagem, né? Então, nesses 3 ambientes aí, a gente encontra essas plantas daninhas. Aí, existem plantas daninhas terrestres que são adaptadas a solos férteis, né? Elas vão crescer em solo com baixa fertilidade, só que no solo fértil ela consegue colocar todo o seu potencial para fora, né? Então, exemplo de planta daninha de solo fértil, amarantos, o caruru, e a beldroega, né? A portulaca oleracea. Tá? Tem plantas que se desenvolvem melhor em solos de baixa fertilidade. Aqui, 2 exemplos, a Aristida pallin, que é o capim-barba de bode, olha só, né? Então, você percebe que o solo aqui está bem ruim, né? Solo normalmente compactado, com alta acidez, ele se desenvolve bem, ele entossera, né? Nessa região. A guanchuma ela vai bem em solo fértil, mas em solo de baixa fertilidade. Ela também completa o seu ciclo muito bem, obrigado, né? Chega na fase reprodutiva muito saudável, muito bonita. E existem plantas daninhas terrestres que são indiferentes à fertilidade, que é o caso da tiririca. Olha ela aqui de novo. Né? Então, a tiririca, nós já sabemos que ela tem várias formas de reprodução. Olha aqui, ó, nós temos uma planta adulta, né? Tem rizoma e tubérculo aqui que já está liberando novas plantinhas. Então, ela forma essa rede aí de reprodução embaixo do solo, né? Então, ó, rizoma maduro, gerou um tubérculo, ó, isso aqui é um fascículo, né? Um bulbo, é o bulbo basal. Isso daqui vai gerar uma nova planta, que gera um novo rizoma, vai gerar um novo tubérculo, e assim vai, vamos embora, né? Olha só, segundo Magalhães, lá em 1965, ele já sabia que a taxa de multiplicação da tiririca é de 10 vezes em 60 dias. Tá? Então, ela é 10 vezes mais o número de planta que você vai ter daqui a 60 dias do que o que você tem hoje. Em condições favoráveis, pode-se encontrar até 40 milhões de tubérculo por hectare por ciclo da
da cultura. Vá vendo, é muita coisa, muita coisa. E aí esses autores aqui, eles citaram, né, que uma planta de cíperos, perdão, ela absorve 95 kg de nitrogênio, 11 kg de fósforo e quase 50 kg de potássio por hectare. Então, todo nutriente que você está lá colocando para a sua cultura desenvolver, quem está consumindo? Quem? A planta daninha, nesse caso, a tiririca. Tá? Então, a gente tem que tirar a planta daninha, tem que diminuir a população, para que todo o nutriente que nós estamos pagando caro, né, estamos colocando no solo, seja absorvido exclusivamente pela nossa cultura. Que a planta daninha não se envolva aí nessa janta. Tá? Plantas daninhas terrestres podem ser classificadas também como plantas daninhas de baixada. Exemplos típicos são a Cúfia cartaginensis e a Leandra australis, né? A pixirica. Essas duas espécies a gente encontra muito aí na nossa região do Vale do Ribeira, né? Então é muito comum. E aí temos plantas daninhas aquáticas. Das aquáticas, podemos ter plantas marginais, flutuantes, submersas livres, submersas ancoradas e emergentes, dependendo da localização no ambiente aquático que elas vão estar, né? Braquiária purpurascens, por exemplo, a braquiária subquadrípara, né? São espécies de plantas daninhas marginais, tá? Então ela fica na beirada dos rios e lagos. Os cíperos, né? Algumas tiriricas também se desenvolvem de forma marginal nos rios e lagos. Das flutuantes, né? Os exemplos típicos aqui são a Eichhornia crassipes e a Salvinia natans, que é a aguapé e a salvínia, né? Então, são plantas daninhas de ambiente aquático. Você fala, nossa, professor, mas aguapé é planta daninha? É, desde que ele esteja causando algum problema naquele ambiente. Nesse caso aqui, olha só, olha a lâmina d'água aqui onde está. Tudo isso daqui que vocês estão enxergando ali, ó, tá passando o mouse, é aguapé. Então, tudo isso daqui era água. O aguapé cresce, ele tampa essa lâmina d'água, não passa luminosidade em profundidade nessa lagoa ou nesse rio, normalmente é em lagoa que acontece isso. Sem luminosidade não vai ter desenvolvimento do fitoplâncton nem do zooplâncton, com isso os peixes não têm alimento, tá? Os peixes acabam morrendo porque não tem comida. Fora que a qualidade da água fica muito baixa, né? Então, a presença do aguapé nessa condição aqui, ó, é extremamente prejudicial para o ambiente aquático. Salvínia, mesma coisa, né? A salvínia, o jeito que ela tem tanto tricoma, que a gota que cai em cima dela, ela não espalha, fica redondinha. Então, são plantas daninhas bem problemáticas. Outra planta daninha, elas são flutuantes. Outra planta daninha aquática problemática são os microcistes, são algas, né? Então, olha só, a água está verde aqui, tudo isso é alga, e ela é tóxica, tá? Então, essa água, ela não serve para consumo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a presença da microcistes, tá? É planta daninha submersa, livre. E aí tem a submersa ancorada. Por que a microciste é livre? Porque ela fica boiando, flutuando na água aí. Essa daqui, que é a egéria, ela é submersa porque ela fica em profundidade e é ancorada porque a raiz dela fica presa lá no fundo do solo do rio ou da lagoa em questão, tá? Então, a egéria, tá? Então pode ser a hidrila também, o ceratofilo, que é parecido com essa hidrila verticillata aqui, o ceratofilo, tá? Elódia. Então, são espécies de plantas daninhas que causam muito problema, principalmente na geração de energia, tá? Tem que tomar cuidado com ela nas represas aí, geradoras de energia. Aí tem as aquáticas emergentes, que tem folha na superfície e raiz ancorada no fundo, que é o caso da tifa, que é a taboa, né? Eu acho que todo mundo já conhece taboa. Então, ela fica com a raiz presa lá no fundo do rio e a parte aérea dela está toda lá fora fazendo fotossíntese. Taboa também é complicadíssima de controlar, tá? Outra classificação, agora sim, a última, as parasíticas, né?
Aí nós temos plantas parasitas de parte aérea e parasita de sistema radicular. Parasita de parte aérea, como exemplo que nós já citamos, tem a erva de passarinho e o cipó-chumbo. As parasitas de sistema radicular, erva de bruxa e orobank. Nós já sabemos que a erva de passarinho é hemiparasita, porque ela sobrevive quando o hospedeiro morre, porque ela faz fotossíntese. Já o cipó-chumbo é holoparasita, porque ele morre quando o hospedeiro morre, ele não faz fotossíntese. A erva de bruxa é uma parasita de sistema radicular hemiparasita, porque ela sobrevive com a morte do hospedeiro, porque ela faz fotossíntese. E a orobank, que é uma holoparasita, que é uma planta daninha que não sobrevive com a morte do hospedeiro, tá? Porque ela não faz fotossíntese. Ok? Então, com isso, nós concluímos a questão da classificação das plantas daninhas, né? E vamos partir para um novo tópico, um novo assunto, isso lá na próxima aula. Muito obrigada pela audiência, obrigada por estarem comigo até agora, e a gente se encontra semana que vem, beleza? Beijo para vocês.